Calma. E isso também influenciou na decisão do Zé. Com certeza, porque... A gente já vai subir a enquete. O Vasco sobe ou não sobe? Simples assim. O Vasco sobe ou não sobe? Galera vascaína chegando. Você pode falar, cara, qual é a principal culpa do momento do Vasco? Os treinadores, a diretoria, o elenco é ruim? Qual é a sua análise do momento do Vasco? Por que o Vasco tá penando pra subir na Série B, cara? Situação de momento, ó, tabela da Série B aqui, o Vasco da Gama é o 4º colocado, tem 48 pontos. E o Londrina tem 45, só que o Londrina joga na rodada ainda. Enfrenta a Ponte Preta na sexta-feira, em casa, lá no Estádio do Café, né, cara? Se o Londrina ganhar, ele empata com o Vasco em número de pontos, ainda fica fora do G4 por conta do saldo de gols. Mas por conta do 3-0 do Cruzeiro também, se ele golear a Ponte Preta por 4-0, ele ultrapassa o Vasco, né? Já na sexta-feira. Exatamente, assim, por isso que eu discordei em termos do que o Led falou, porque o jogo de ontem era o jogo do Cruzeiro, tudo bem. Mas o empate era muito bom pro Vasco. É isso porque aí. ele mantinha um pontinho. Então, o Londrina venceu o seu jogo da Ponte. Eu continuo um ponto na frente. Sim. E aí eu tenho um confronto direto na minha casa, beleza. Agora não, tem essa situação que você falou. Ele perdeu o jogo, levou 3 gols, e o Londrina vencendo a Ponte Preta empata em pontos e se der um sapecaiaia na ponte, pode até passar. Sim. Então, assim, pensando por uma gordura que já foi de 9 pontos, aí a gente pode aqui aprofundar se a gente quiser. Não, é o pior. Se o Londrina vencer, é o pior momento desde que o Vasco entrou no G4. O Vasco entra no G4 na 6ª rodada, cara. Então, a gente pode até desenvolver com a nossa audiência. Foi a saída do Zé Ricardo? Foi a falta de convicção da diretoria do Vasco na hora de repor? Eu confesso que quando anunciaram o Mauricinho, eu não vou ser hipócrita aqui. Eu até na hora pensei, cara, foi bem pensado. O Vasco não tem grana pra trazer medalhão. O Vasco pensou em alguém jovem, com uma ideia de jogo semelhante, ou com uma história de carreira ali semelhante. Os caras vieram do futsal, blá, 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 blá. E já teve uma juventude no Vasco. De repente, mas eu confesso, olhando pra hoje, o Vasco perdeu tempo, infelizmente. Porque tanto era melhor ter deixado o embalo do... Que tava com... Me faltou agora o nome do auxiliar. Emílio Faro, né? Emílio Faro, Era melhor ter deixado aquele embalo do Emílio Faro. Cara, mas não deu certo o Emílio Faro depois. Não, então, essa quebrada, quando ele voltou, já foi outra coisa. Mas, cara, um treinador... O Emílio, assim... vou falar uma parada aqui. O Vasco só está no G4, na minha opinião, por 2 motivos. Um deles se chama Zé Ricardo, e o outro, torcida do Vasco. Que eu acho que, cara, em casa, né? Se alguém vai colocar o Vasco na Série A, vai ser a torcida do Vasco nos Jogos de São Januário. Concordo. Eu acho que esses 2 motivos mantêm o Vasco hoje no G4. Mas você concorda, Cantarelli? O Zé Ricardo sai do Vasco invicto. Exato. Essa saída do Zé... E cobrado pela torcida. Sim, cobrado. Eu defendo a saída do Zé. Não critico o Zé por ter saído, mas a gente tem que concordar que a saída dele quebrou as pernas do Vasco. Mas eu tenho certeza que o Zé sai pelo clima que tava criado. Não, porque ele sabia que que ele ia rodar em algum momento. Tinha muita gente na época, isso é complicado, que era falando assim, não, quando a SAF chegar, amigo, é outro patamar, esse papo, por isso que na época eu criticava. Falou, cara, a SAF do Vasco tá me parecendo uma SAF muito bravateira, diferente das outras SAFs. Já tem gente falando, nem assinou ainda, já tá falando disso, que o adversário, que o rival vai sofrer. Cara, calma. E isso também influenciou na decisão do Zé. Com certeza, porque ele ouvia aquele papo de... quando a SAF fechar, são outros nomes, são outros... E aí o cara pensou, caramba... Não, a torcida criticando o Zé na época. Em São Januário era vaia, burro e tal. O cara não aguentou a pressão também, recebeu uma proposta boa do Japão e meteu o trabalho do Zé tá provado aí. Que era um trabalho que era, tudo bem, não era uma maravilha tática, mas era consistente. Não dá pra esse time jogar o que a galera espera, exatamente. não. Ali era pra pontuar jogando feio e subir. Mas você vê, o Alex chegou, a galera imaginava que ele seria, um diferencial. É difícil. Cara... Não consegue jogar, tava no banco ontem. Tava barrado. Vasco e Cruzeiro. Barrado os 2 últimos jogos. É complicado. Você tem visto garotos dando conta ali. Você não tem visto nenhum casco, tirando o Nenê, lógico, que tem a sua limitação de idade. Mas você tem visto, quando o Vasco vai bem, é porque o Figueiredo, o Andrei Santos, o Marlon Gomes, esses caras jogaram bem. Aí o Vasco, respirou. E acho que esses garotos também, juntos com a torcida e o Zé Ricardo, vão ser os responsáveis quando o Vasco confirmar o acesso dele. Eu acho que as duras penas ele vai confirmar. Eu também acho, cara. Eu acho que o Vasco sobe, mas vai ser drama até o final, também acho. Vamos projetar aqui a tabela do Vasco, pra você ter uma ideia, ó. Tava analisando isso.
O Vasco tem 3 jogos decisivos, que pra mim tem que ser 3 vitórias aí pra ficar de boa. Se vencer os 3 jogos, o Vasco fica de boa, que é o seguinte. Próximo jogo, Londrina em São Januário. Não pode pensar em perder esse aí. Não. Isso aí E São Januário daquele jeito. Briga de Barreira explodindo. Já estão todos os ingressos vendidos, irmão. Assim, esse jogo tem que dar um jeito de ganhar essa partida aí. Vasco e Londrina. Na sequência, Operário. Vasco pegou o Operário fora de casa e o cara vai falar, porra, o Operário é o vice-lanterna, né? Tá lá embaixo o Operário. Mas eu vou lembrar aqui que o Vasco perdeu pro cara que tá à frente do Operário, o Brusque, né? Sim, há pouco tempo agora. Um jogo bem parecido também, né? E já precisava vencer. Isso. Também no interior, né? O Brusque é Santa Catarina, mas o Operário no Paraná. Ponta Grossa do Paraná. Isso. Então, mas assim, tem que vencer o Operário, amigo. Tem que vencer. Tem que vencer. Pode pensar em negociar ponto nesse aí. E o Novo Horizontino, que é um time que tá ali no meio da tabela. E o Vasco pega em casa, né? Novo Horizontino e Vasco daqui a 3 rodadas. Então, esses 3 jogos aí, pra mim, são decisivos. E pra mim, o Vasco tem que ganhar os 3. Sabe por quê? Acho. Depois do Novo Horizontino tem um joguinho que é Sport na Ilha do Retiro, guerreiro. E o Sport tá ali. Tá brigando, Andou pô. perdendo os jogos agora, perdeu pro Grêmio recentemente, nessa última rodada. Tô dizendo aí que o Sport tá brigando. pensando em levar talvez pra Arena Pernambuco pra lotar, botar todo mundo lá pro jogo, mas talvez na Ilha do Retiro seja a melhor estratégia, né? Que é o esquema do alçapão, né? Até esse jogo contra o Sport, eu acho que tem 3 jogos. Pra mim tem que ganhar os 3. Não tem negociação nisso aí. Também acho, eu também concordo. Acho que... Lembrando que faltam 7 pra acabar. Então... É meio que isso aí, é a reta final ali. São 3 jogos que vão... Esses 3 jogos em sequência, se o Vasco consegue 3 vitórias seguidas e casa, fora e casa... eu acho que é possível... É o Jorginho juntando ali os jogadores, se concentrando, pensando na melhor estratégia pra cada jogo. E tem que pensar jogo a jogo. Também não dá pra pensar no pacote dos 3 jogos. Precisamos vencer esses 3 próximos jogos. Não. Pensar jogo a jogo, uma estratégia diferente pra cada jogo, ter tranquilidade. Eu acho que as vitórias podem acontecer. Mas são 3 jogos equilibrados também. É aquilo. O torcedor tem que saber que ele pode fazer a diferença dos jogos de São Januário, mas são confrontos equilibrados. Não tem, assim, uma diferença que o Vasco sobe. Não tem isso, não. E outra coisa que eu vou dizer de novo aqui. O Vasco está no G4 graças a 2 fatores. Zé Ricardo e a torcida em São Januário. Só. Se você for ver o time, cara, o time do Vasco tem 2 jogadas hoje. Uma é bola no Andrei e a outra é bola parada do Nenê. Bola parada do Nenê, Que também enfim, o Nenê já tem uma idade avançada, o time também, do jeito que não tá azeitado, prejudica, né? Então, assim, é bola parada do Nenê, que é escanteio, ele acha a cabeça de alguém lá dentro da grande área, e bola no Andrei, cara. Todas as jogadas que o Vasco levou perigo ontem, a bola tem que passar no pé do Andrei, não tem jeito. Esse é o carimbador de jogadas. E outra coisa... Quando tá jogando o Figueiredo, é o chuta-chuta do Figueiredo. Chuta, Figueiredo! Mas ontem não... não tava. Que é um outro mistério que eu vou falar aqui do Vasco, cara. Figueiredo, ele foi destaque na Copa São Paulo desse ano, jogando muito de centroavante. É isso. Ele não entra de centroavante no Vasco. Eu queria entender o porquê. Tinha uma fase ontem que não tinha ninguém. Agora... Então, ontem sai o Raniel, entra o Figueiredo. Eu falei, porra, pela primeira vez um treinador do Vasco vai colocar o Figueiredo na dele. E aí... Ele adianta o Egnaldo pra ser o centroavante e coloca o Figueiredo de ponta, pô. Que o Egnaldo é um pontinha, né? Subiu assim. Figueiredo tá atrás da opção improvisada do Egnaldo. Eu também não entendi. Não dá pra entender essa Eu parada. achei lá atrás que quando o Alex Teixeira foi contratado, ele, entraria pra jogar nas pontas. E aí, com isso, tendo um cara fixo ali, ele poderia botar o Alex e o Peck, ou o Alex e Egnaldo, e com isso, ele abriria um espaço pra ir utilizar o Figueiredo do centroavante. Porque todo mundo, como você disse, Cantarelli, quem acompanhou a base do Vasco, viu o Figueiredo muito bem. Sim. Perguntaram o quê? Quer cerveja? Sim. 3 sims do Betão. Tá seco. E com isso, eu achava que eles... pode ser. Aquela minha canequinha suja aí, tradicional.
Careca Só já- bebo nela, cara. Aquele marca de beijo. Marca de beijo. O Você vinho, eu tava ferrado. Tava ferrado. Eu achava que naquele momento da chegada do Alex, o Figueiredo seria utilizado mais como por dentro. Mas não. E eu tenho essa curiosidade. Será que utilizando o Figueiredo na dele não ia potencializar essa qualidade? Um cara que tem um chute como ele tem. O moleque é forte. O moleque é rápido. Jogando dentro da área. Não, e é centroavante, pô. centroavante, é. Aí só coloca um cara aí, ele não joga bem. Aberto, de ponta, né? não joga. Ele vai na força, né? Ele vai na força. E também, porra, aí você não tem o centroavante ali que tá dando conta do recado, Eu né, concordo cara? plenamente com você, Cantarelli. Acho que era uma coisa que eu conversava com os amigos vascaínos que acompanhavam mais a base. Eu cheguei a fazer lá na época da Tupi uma final de Copa do Brasil Sub-20, Vasco e Bahia. Pô, Figueiredo, Laranjeiras. Esses meninos Foi. aí falavam bastante deles. Tinha uma galera da defesa, tinha o Caio Lopes. Caio Lopes, É. que também chegou a ter chance em cima, mas depois não desapareceu. rodou. Eram vários garotinhos, o Tenório e o Riquelme nas laterais. Esses garotos não conseguiram, mas o Figueiredo sempre foi o garoto que apontavam junto com o MT. Isso. E o MT também não conseguiu.